Hoje é aniversário de Alfenas. Ah, é? Não sabia, não. Que bom, Dia 15 de outubro é aniversário de Alfenas. não sabia. Aniversário da minha tia Maria também, que não sei se ela está Ah, ouvindo. legal. E dos professores também, não sei se já ouviram falar deles. Sim. Eu ia até perguntar. Tem, Parabéns para todos. Fora o Thales, tem professores aqui? Ué, tem as professores da vida, né? Os mais velhos, a Maria Zélia. Aqui, Também e conta. os pretendentes a professor, ó, Micael faz física, Marta faz física, Michele, biomedicina, não vai ser professora, Laís faz Oh, física, beleza. Tef faz biologia, Ana Luísa faz biologia. Até um tanto de gente aí que talvez vire professor. Mas vamos lá, então. Então vamos orar por todos eles. Elevemos nesse momento o nosso coração e o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em homenagem, primeiramente, aos professores e aos futuros professores, professores em formação, que eles possam passar todos os seus ensinamentos aos seus futuros alunos, assim como Cristo passou bons ensinamentos aos seus discípulos. Que todos os professores sejam imensamente abençoados no dia de hoje e em todos os dias do ano, que eles sejam reconhecidos e muito respeitados. Vamos orar também pelo aniversário de Alfenas, por Piumhi, por todas as cidades onde nós moramos, onde nós passamos os dias e onde estão nossas famílias, para que todas as pessoas que moram nelas sejam muito abençoadas, estejam sempre nos caminhos de Cristo. Oremos também por nós, pedimos perdão por nossos pecados, por nossas faltas com nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as vezes em que questionamos ou duvidamos da proteção de Jesus, que nós possamos ser mais resilientes, mais pacientes e que a nossa fé não possa ser abalada. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Amanda. Você falou por todo lugar que a gente passou, né? Eu morei no Japão. E lá tem Deus uma. abençoe os japoneses também. E lá eles não têm muita religião, então quando eu oro pelo Japão, eu ficava imaginando o Cristo Redentor, assim, como no pé de um dos lados do Japão, com os braços abertos, envolvendo aquelas pessoas no seu amor, no seu carinho, porque é muito triste não ter Deus, né? Isso para a Sim, pessoa não poder ter, durante uns momentos mais difíceis da vida, você poder fazer uma oração já é uma bênção. Então, vamos continuar do capítulo 7, versículo 36 de Lucas. Todos me ouvem bem, né? Sim. sim. Nós só havíamos falado de João Batista, lembra? Agora, depois que ele havia ensinado, e no versículo 36, a narração de Lucas diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com eles. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Relembrando, naquela época existia, naquela época, antes não era assim. Os fariseus foi uma seita, foi criada dentro da lei mosaica. Existiam os saduceus, também uma seita criada por um homem chamado Sadoc, por isso saduceus, 280 anos antes de Cristo, é a mais recente. Existiam os essênios, né, que gerou a seita dos gnósticos. Tinham os... agora eu acabei de esquecer o nome, né? Os samaritanos, que aí era da tribo de Samaria. E o Sadoc tem uma história interessante que falam sobre ele, que é uma lenda hebraica, que um rapaz passou perguntando para os sábios da época e se era possível que explicasse as leis divinas enquanto ele ficasse
e suportasse ficar apoiado sobre um único pé. E aí conta a história que esse jovem apanhava dos mestres quando ele falava isso. Quando chegou para Sadoc, Sadoc falou assim, pode ficar. Aí ele ficou num pé só, ele falou, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí ele falou, e é só isso? Ele falou, sim, o resto são comentários. É muito interessante isso, porque a gente encontra toda a lei em amar a Deus ao próximo, né? O resto são comentários importantes, e só dos comentários da doutrina espírita sobre os 5 livros da codificação e o Novo Testamento e as informações de Deus, Chico escreveu mais de 400 livros. São bons comentários. Os fariseus tinham uma lei, que eles chamavam de lei mosaica. Nessa lei, existiam algumas coisas que deveriam ser atendidas. Lavar as mãos antes de comer, jejuar. Existia o jejum obrigatório, o jejum semanal, ia depender de quanto que eles eram ligados à religião. Existia o tempo das túnicas brancas, e eles tinham que pagar o dízimo, que é a 10ª parte de tudo que eles ganhavam. E existiam leis de caridade, né, que eles teriam que dar esmolas, fazia parte de todo o processo de lei. Então, quando fala um dos fariseus, ele está falando de alguém que seguia a seita dos fariseus. Era a seita dominante, era a seita, normalmente, do sumo sacerdote. O Estado de Israel, tirando Samaria da época, o chefe religioso era o chefe político, era o sumo sacerdote. Junto com ele tinha uma assembleia, e dentro dessa assembleia, a maioria era de fariseus e um pouco de saduceus. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. O que é uma mulher pecadora? É uma mulher que não seguia a lei. Então, agora você está entendendo por que eu falei sobre a questão do saduceu. O que era ser pecador naquela época? Não fazer o jejum, não seguir as determinações que o templo mandava, que era da lei. Então, essa era uma mulher pecadora. Quem eram os pecadores? Aqueles que não seguiam a lei farisaica. Cristo era fariseu, Paulo de Tarso era fariseu. Tanto é que o Cristo foi circuncidado. Mas foi circuncidado como fariseu, porque a família do Cristo era fariseu. Era de fariseu. Paulo se declara fariseu. Ele fala, minha família é de fariseus e eu nasci entre os fariseus. Quem não seguia, então, todos os rituais era pecador. Então, essa mulher, quando fala pecadora, alguns vão traduzir como uma prostituta, e não é o caso. Na verdade, pela associação com os outros evangelhos, essa mulher era a irmã de Lázaro, que foi ressuscitado. Era Marta e Maria, né? E essa irmã era Maria, que amava Jesus e que toda vez que Jesus se aproximava, ela ficava embevecida e chorava abundantemente perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela usava o alabastro com unguento, que basicamente era azeite de ótima qualidade, em que se colocava no cabelo e lavava, depois de lavar os pés, passava nos pés das pessoas. Era assim que os viajantes e que os mestres, os sacerdotes, os que ensinavam, eram tratados naquela época. Eles tinham servos para fazer isso. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Normalmente se lavava com água. Eu já contei sobre isso. A gente entrava, quando eu tive a oportunidade de visitar a casa do Chico, quando nós adentramos o portão,
Todos estavam chorando, à exceção de uma pessoa. E era um choro de bênçãos, em que a gente se sentia pecador, mas ao mesmo tempo que a gente sentia os nossos erros a maneira como a gente fugiu das responsabilidades com Cristo, nós sentíamos também o amor do Cristo por nós, fazendo com que as lágrimas, não obstante serem lágrimas quentes das dores que nós sentimos dos nossos erros, também serem lágrimas de esperança. E eu acredito que foram essas as lágrimas que Maria estava lavando os pés de Pedro. Nós sabemos que o Chico era um representante do Cristo, assim como vários outros que vieram à Terra, alguns foram santos, outros apenas a igreja determinou que eram santos, mas estavam longe de ser. E também outros seres que eram santos, a igreja não viu, né? Mas que auxiliaram a evolução e com amor e carinho auxiliaram as pessoas em nome de Jesus. O que a igreja determina é os olhos dos homens, não os olhos de Deus. De vez em quando ela acerta, né? Vamos dizer assim. Mas isso não tem a ver com a questão espiritual. Então, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. E quando viu isso, o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, ele estava pensando, né? Dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. No entanto, nós sabemos que o Cristo considerava Lázaro como um amigo, que não mesmo não tendo sido seu apóstolo, foi seu discípulo. E ele se hospedava na casa de Lázaro. E Lázaro tem algumas passagens no Evangelho, inclusive a passagem do amor, foi Lázaro que escreveu. Então, é um espírito que já estava em alto grau evolutivo na época de Cristo. Eu falo no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem, o amor, foi escrita por Lázaro. Ele fala assim: o amor é o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. É uma lição muito profunda que fala de instinto, de sentidos, de sentimentos. É uma lição que não somente é poética, mas também de alto teor filosófico. Ele estava pensando, né? Então, você imagina como é que ele recebeu isso. Ele pensando, e Jesus respondeu ao pensamento dele. Disse-lhe, eu acho que está claro, né? Estava dizendo que ele falava consigo. Então, obviamente, ele não estava falando com ninguém. E o Cristo, então, respondeu ao pensamento dele. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Esse indivíduo deve ter se transformado. Esse Simão aqui não é o Pedro, não. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais se perdoou. E ele lhe disse, julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. É assim que se fazia com todas as pessoas que eram convidadas, para que se lavasse os pés e as mãos. Tem a água do pé e a água da mão. Mas esta regou-me os pés com lágrimas, e ainda enxugou-os com seus cabelos. Não me deste ósculo, que era comum receber os convidados com beijo. E o fariseu estava com medo de beijar Jesus, né? Imagina o que os outros fariseus iam falar. Mas estas, desde que entrou, não têm cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Entendem isso? Se a pessoa, ele falou que era pecadora, foi perdoada de seus muitos pecados, ela ainda vai amar mais. Porque basta a gente lembrar lá do passado que o Cristo fala, para saber que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, foi e curou no sábado. Então, somando tudo isso aqui, a gente vai encontrar a profundidade desse ensinamento.
Ora, aquele que mais errou tem um arrependimento e tem um sentimento de culpa imenso. Quando sente o poder de Deus, o amor tende a aumentar. Imagina o significado disso para Simão. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Nós podemos concluir daqui que essa mulher, e a gente já tinha ouvido falar de Maria, né? Lá na narração de Mateus, essa mulher já era um espírito em que provavelmente ela já tinha resgatado aquilo que ela tinha que resgatar aqui no planeta. Aqui no planeta, evidentemente que ela não era anjo, mas vocês lembram do que nós falamos sobre os capelinos e os filhos da terra? Ela provavelmente era um capelino, um espírito capelino. E ela, então, o que o Cristo falou, teus pecados te estão perdoados, é mais ou menos assim. Você já está em condições de retornar para o seu planeta, aquele na qual você veio, porque você não conseguiu se manter entre aqueles que estavam bons lá. E esse é o significado disso. Muito difícil essa interpretação para quem não tem um estudo dedicado dos conhecimentos espíritas, que nós sabemos que as humanidades existem em todos os planetas e que elas evoluem em tempos diferentes, e aqueles espíritos, pelo amor de Deus, que não conseguiu seguir a evolução de um planeta, são levados a outro, em que nesse outro planeta, eles, não obstante os erros morais, ajudam esses habitantes iniciais com o seu intelecto, com o seu apoio, né? Nós sabemos que o Cristo veio e nessa vinda era mais um dos momentos em que esses espíritos poderiam retornar para o planeta deles, para a Terra prometida. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Porque somente Deus, de acordo com a lei, poderia perdoar pecados. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. É muito profundo, né? Oi, Emanuel Freitas Ferreira. Nem todos eu consigo falar o sobrenome inteiro, tá? O meu consegue, teve muito tempo para decorar. Por que o fariseu chamou Jesus para comer na casa dele? Por causa que, pela descrição, ele faltou com cortesias que eram consideradas essenciais na época, não é? Por que se dá o trabalho de convidar, sendo que ele não só não falou, não fez as tentações mostradas em outras passagens na Bíblia, ao mesmo tempo que também não mostrou, no mínimo, a cortesia esperada para com o viajante. Meu filho acha que eu sou médium, né? Melhor esperar a Ana Paula primeiro falar. Pode falar, Ana Paula. Thales, por que Jesus disse a ela que os pecados dela estão perdoados, se os pecados dela, aos olhos de Jesus, não eram pecados? Eu vou responder a sua, que é mais fácil primeiro. Por causa daquela questão de o retorno dos espíritos capelinos para a terra deles. Então não é que os pecados todos estavam perdoados, é que ele estava falando do pecado que a trouxe para a terra por passar milhares de anos na terra em sofrimento e depois poder retornar para o planeta de origem. Então ele quis dizer assim, os pecados que te trouxeram para cá já estão perdoados, você pode retornar. Uma interpretação muito complexa essa, né? É particular, então estou colocando para vocês, que é baseado nos estudos que a gente teve lá, associando os livros do Emmanuel, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênesis e o livro dos Espíritos, assim por diante. Uma interpretação. E aonde que fala que essa mulher é Maria, irmã de Lázaro? Não fala especificamente, só fala que Maria, irmã de Lázaro, fez isso quando o Cristo visitou, na narração de Mateus. Ah, tá, em outra. É outro evangelista.
A pergunta da Manuel, ela é complexa, mostrando que essa análise da Bíblia, ela é muito complexa. A gente já teve dúvida para seguir Jesus? Ou sempre foi 100%? Dúvida. E nessas dúvidas pode ter acontecido que alguém que se tornou espírita ficava com uma certa vergonha de dizer que era espírita. Todos concordam que isso é possível de acontecer? Sim, sim. Então, baseado nisso, vocês podem concordar que ele estava meio em dúvida se ele seguia ou não o Cristo, mas parece que ele já estava seguindo há algum tempo, porque o Cristo chamou pelo nome. Então, não obstante querer seguir o Cristo, ele também tinha medo da reação dos outros fariseus, que poderiam expulsá-lo do templo e colocá-lo em situação até de perda de recursos financeiros. Então, ele chama o Cristo para ir para a casa dele, para poder ouvir o Cristo, mas para que os fariseus não falem que ele tratou o Cristo como um mestre, que deveria receber água, unguento e bons tratamentos, e até o ósculo, ele o faz de uma maneira parcial, meio que entre a descrença e a crença, entre aceitar e não aceitar Jesus. A gente vai ver isso num caso de fé. Não sei se vocês lembram do centurião, que pediu para que o Cristo curasse o servo dele. E o centurião, quando descobre que o Cristo está indo para a casa dele, manda correndo alguém e fala: não sou digno de que entre na minha casa. Daí nós podemos compreender o quanto seria complicado para ele perder todos os recursos dele porque falaram que o Cristo foi à casa dele. E o Cristo, evidentemente, que sabia disso. Mesmo assim, o Cristo falou sobre a fé dele e que nunca tinha visto tanta fé nem em Israel. Então, existia nessa situação toda algo bem complexo, porque os fariseus consideravam que o Cristo não era o Cristo, mas era um profeta, e o acusavam, tentando inclusive matá-lo e tentando jogar o povo contra ele, mas o povo não ficava contra o Cristo. Então ele tentava, esse Simão, ficar com um olho no peixe e outro no gato, né? Eu tento ficar perto do Cristo, mas também tento ficar bem com os fariseus. Nós podemos lembrar disso de Nicodemos, que a narração conta que Nicodemos procurou Cristo à noite. Não foi perante os outros. Nós vamos lembrar do livro Há 2000 anos, em que Emmanuel, como Públio Lentulus, procura o Cristo depois que ele terminou o sermão, e não publicamente. E o Cristo comenta com ele: seria melhor que ele tivesse procurado à frente de todos, enquanto a mulher dele tinha feito isso. E nós vamos relembrar do jovem rico, que mesmo ele aceitando Cristo e chamando o Cristo de mestre, como esse Simão chamou, quando o Cristo falou: vai, larga tudo e me segue, ele saiu pensativo, porque largar tudo seria complicado, porque o povo judeu associava as bênçãos dos céus com o dinheiro, com as posses materiais. E isso foi passado, principalmente, para os irmãos evangélicos. Um ex-aluno meu evangélico, eu estava trabalhando em Montes Claros, e aí eu descobri que estava vendendo droga no banheiro da escola, né? Aí eu fui e chamei o diretor, que era dono, falei: olha, está acontecendo assim, a gente vai fazer alguma coisa? Aí ele falou: não posso fazer nada. Mas nem chamar a polícia, tomar uma providência. Eu falei: não, senão vai chamar a imprensa para cá, o que eles vão achar da nossa escola? E eu, uma pessoa bastante irresponsável e irrequieta, não obstante ter família, falei: então eu não trabalho mais para você. E aí eu saí da escola. No que eu saí da escola, evidentemente, perdi o emprego, perdi recursos financeiros. E aí foi quando eu fui procurar e fazer o concurso, e entrei dentro da Universidade Federal de Goiás, na UFG, lá. Mas nesse tempo eu tinha alguns orientados lá na Universidade Estadual de Montes Claros, e um deles falou assim: você está perdendo esse dinheiro porque você é espírita, porque Deus não deixa com que os seus filhos percam dinheiro. Se você amasse a Deus e Deus te amasse, você não ia perder seu emprego e seu status, né? Falou assim para mim.
Eu falei, mas você nunca ouviu falar de Jó? Jó lá na Bíblia, ele não perdeu tudo, confiou em Deus e Deus deu de novo para ele. Aí ele ficou assustado, porque ele não tinha parado para pensar. E aí eu fui lá para Berlândia depois de um tempo, depois de um ano ele me visitou, porque ele foi fazer estágio, porque eu já era professor da Universidade Federal de Goiás. Aí ele ficou na minha casa, eu lembrei dele da situação, falei, agora Deus me ama, e agora eu já consegui recuperar essas coisas. Eu acho que seguir Jó foi melhor. Foi com ironia que eu falei isso não, mas foi para mostrar que não é assim que as coisas funcionam. Se Deus considerasse as coisas materiais, o céu seria do Bill Gates e desses outros indivíduos muito ricos, que eu não sei nem se a vida deles seria melhor no céu ouvindo anjos tocarem harpa com anjinhos pelados voando de um lado para o outro, mas que ficaria aqui na Terra mesmo com os aviões e com todo o seu poder sobre os homens, vamos dizer assim. Considerar Deus valorizando o poder da Terra e o dinheiro é algo bastante mesquinho. É transformar Deus num ser parecido conosco, né? Então, não sei, Emanuel, se a resposta ficou clara, mas nós não podemos garantir que ali existe algo binário. 0 ou 1, 8, 80, ou sim ou não. Mas há uma situação intermediária que é comum no comportamento humano. Nós não somos completamente bons e nem completamente maus. E nós temos as nossas dúvidas também. Eu acredito que Simão era um desses. Tanto é que o Cristo não foi taxativo com Simão. Ele ofereceu uma parábola para que Simão pudesse entender. Simão ia entender aquilo profundamente. Falou, Simão, se você não é pecador, eu te perdoo os 50 dinheiros, você vai ficar feliz. Mas aquela pessoa que é muito pecadora, ou seja, que me deve 500 dinheiros, ela vai ficar muito mais feliz. Ok? Compreendo. Eu não sei se ficou claro para todo mundo. Se quiser, eu volto, inclusive, a explicar essa questão dos pecados que são perdoados. Ficou. Você pode falar? Claro. Você falou essa questão, né, de bens materiais, né, que se Deus gostasse da gente, e a gente faz essa argumentação, acho que até nós espíritas, assim, todo mundo, né, porque a gente não consegue enxergar tudo que nos envolve e como que a gente está vivendo, mas a gente tem o costume de olhar para a vida e falar assim: "Nossa, a vida tá tranquila, então eu tô bem", tipo assim, se eu tenho uma religiosidade, então eu tô seguindo o caminho do Cristo, porque a vida tá tranquila. E na verdade é o contrário, porque se a gente tá tranquilo no mundo que é tão cheio de imoralidade, de dissidência, significa que a gente só não tá, eh, trilhando o caminho de evolução, né, porque a gente já sabe que crescer é sofrimento. Então é muito e a gente faz essa argumentação, né: "Nossa, tô tranquila, então tá tudo bem", mas na verdade, eh, às vezes a gente só não tá enxergando quem a gente é, né. Ah, mas isso é comum, Matheus. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu ouço muito as pessoas conversando, fulano tá bem, né? Tem uma casa boa, um carro bom. Ele tá bem, talvez por um julgamento financeiro, mas nós não sabemos as dores morais, a depressão, a ansiedade. Na verdade, a falta de Deus é uma doença. Vou falar dessa forma que fica mais resolvido. E o melhor, vamos seguir Jesus. Não se pode servir a dois senhores. Porque se você ama um, você odeia o outro. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Algumas vezes traduzidas como Mamon, o deus babilônio das riquezas. A questão dessa de riqueza que nós estamos falando não é o fato da pessoa ter ou não dinheiro, é a maneira como ela usa o dinheiro. Não é a questão dela ter muito ou pouco nos seus cofres, mas o quanto que ela está transformando aquilo que Deus lhe deu em algo benéfico aos outros. Fique à vontade, Tiago. Thaís, tudo bem? Não, eu tinha levantado. Minha avó tá aqui comigo. A hora que você perguntou se queria que explicasse de novo,
Mas conforme você foi falando, ela falou que entendeu aqui, então tá tudo certo. Esqueci de abaixar a mão, desculpa. À vontade. Vamos para o capítulo 8 de Lucas. Jesus conta e interpreta a parábola do semeador. Ele acalma a tempestade, expulsa uma legião de demônios que entram em porcos, cura uma mulher de um fluxo de sangue e revive a filha de Jairo. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O Cristo não parava de trabalhar, né? É interessante fazer a pergunta, quem pagava, né? Se hoje você fala assim, então a pessoa que está saindo de cidade em cidade, ela está pregando o Cristo, você fala, mas com que dinheiro que ela faz isso, né? Ela está fazendo em nome de Deus. Mas em nome de Deus, né? Mas ela não ganha nada com isso. Financeiramente pode não ganhar, mas e o trabalho do bem? Quanto que ele é compensador? As pessoas entendem pouco isso, né? Fazer o bem já nos deixa em paz, e isso já é um ganho imenso aqui na Terra. O Cristo, então, saía pregando, porque ele fazia o trabalho de Deus. Isso é desprendimento puro. Pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho traduzido como Boa Nova, ele anunciava a Boa Nova do Reino de Deus, ou seja, ele era o próprio representante de Deus a falar conosco. E os 12 andavam com ele, no caso, os apóstolos. Lembra que ele já tinha escolhido os 12 apóstolos. Não obstante, os discípulos também o seguiam. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Vou deixar bem claro isso, porque as interpretações da Bíblia, elas precisam ser feitas sem preconceito. Algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, aqui ele separa a cura das obsessões e a cura das enfermidades físicas. Os espíritos malignos, a gente tem isso hoje em dia também. Dentro do centro espírita, a gente faz o trabalho de desobsessão. Não é como Cristo que tirava o espírito imediatamente, mas a pessoa precisa ir fazer um tratamento, ela precisa mudar o comportamento dela, porque o que atrai o espírito maligno é o comportamento dela. Se ela consegue mudar o comportamento de uma maneira séria, decidida, aí sim o espírito não consegue mais ter o mesmo local comportamental aonde ele age. A pessoa deixa de ser egoísta, deixar de ser de uma hora para outra não dá, né? Mas ela luta contra o egoísmo, luta contra o orgulho, contra a vaidade, contra os erros e começa a trabalhar no bem. Aí Deus dá um acréscimo de misericórdia. Você está trabalhando no bem, então vamos dar para você aqui um empréstimo de misericórdia. Trabalha pelo bem. E trabalhando pelo bem, você vai melhorando. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aí essa interpretação é complexa. Maria, ou Madalena, ou Maria de Magdala, era a chefe do maior prostíbulo de Israel. Era uma mulher considerada na história paralela, a história dela é contada paralelamente, já se sabia da existência dela pelos historiadores. Era considerada a mulher mais bonita da região. E ela era cafetina, ela tinha um prostíbulo. E quando ela conheceu Jesus, ela se apaixonou por Jesus. Isso tanto é contado que tem os filmes apócrifos dizendo que o Cristo namorou Maria Madalena, porque o ser humano não consegue entender que alguém pode viver sem sexo, né? Ficou muito doido isso. Aí o que acontece? O Cristo tinha o amor sublimado, e Maria Madalena realmente confundiu isso. Mas entendendo que não era o Cristo, o homem que ela queria para a satisfação dos seus desejos e carências, assim que ela compreendeu a missão do Cristo, ela deixou a vida, deixou simplesmente o prostíbulo de uma mulher muito rica que vivia em luxo e seguiu Cristo. O Emmanuel considera que a transformação de Maria Madalena foi mais profunda do que a de Paulo de Tarso, porque Paulo, ele procurava Deus,
só que ele procurava pelo caminho errado, enquanto que a Maria Madalena estava longe de Deus. Então ele considera que a transformação dela foi mais difícil e mais maravilhosa do que a de Paulo de Tarso. Maria Madalena, de tal maneira, mereceu a transformação dela, as bênçãos, que ela foi a primeira a ver Jesus depois da ressurreição. E logo depois que o Cristo morreu e os apóstolos começaram a trabalhar, ela se jogou no poço onde eram jogados os leprosos, cujo sinônimo é Lázaro, do tratamento lazarento, e aquele leproso, foi pelo Cristo, e se tornou discípulo do Cristo, por isso que ele foi chamado de Lázaro. Ela se joga lá para cuidar dos leprosos, porque perto das cidades havia o Vale dos Leprosos. Nesse Vale dos Leprosos era um buraco, eles não podiam sair de lá, os soldados romanos, mesmo aqueles que tentassem subir, não deixavam, para que a doença não fosse passada. E as pessoas passavam e jogavam pães, jogavam comida para eles, eles viviam nessa indigência imensa, porque não havia cura, não tinha medicamento para isso, e a doença era passada, um leproso poderia tornar outra pessoa leprosa. Assim que ele era descoberto, então ele era lançado no Vale dos Leprosos. Ela, por si mesma, se lançou no Vale dos Leprosos, e foi cuidar dos leprosos e morreu de lepra. Essa é Maria Madalena que seguiu Cristo. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então agora, quando eu fiz a pergunta, quem financiava Jesus? Várias mulheres viúvas que se transformaram e ficaram ricas, e essas mulheres viúvas davam o seu dinheiro para a alimentação e as viagens do Cristo e seus apóstolos, não necessariamente para os seus discípulos. Essa é uma situação interessante. Nós escrevemos um artigo ano passado, acho que foi ano passado, retrasado, que foi publicado, sobre a Torre de Pisa. Nesse artigo científico, a gente faz uma proposta de utilizar a Torre de Pisa como um fator histórico para ensinar física, matemática, geografia e ciências sociais e história. Inclusive, a parte relativa ao machismo e feminismo. Por quê? Porque a Torre de Pisa começou a ser construída pelo dinheiro de uma viúva rica de Pisa, que deu dinheiro para começar a construir a torre. Então, a gente questiona e fala para o professor de sociologia, nesse artigo de ensino, um artigo na área de educação, para que seja discutido com os alunos em sala de aula se a mulher pobre é que era discriminada, enquanto a mulher rica não era. Então, nós vamos ver que as mulheres, as viúvas, elas mantinham a fortuna dos maridos. E essa divisão de fortuna era muito complexa. E na tentativa de pegar essas fortunas das viúvas, que naquela época tinha muito mais viúvas, gente. O indivíduo saía porque ele viajava, né? As condições de vida eram complicadas, ia para a guerra, andava com espada. As mulheres sobreviviam em casa, elas estavam protegidas. E aí o Cristo fala que os fariseus eram devoradores de viúvas. Aí você vai entender que elas ganhavam dinheiro e eles, de certa forma, devoravam esse dinheiro. Tudo tranquilo até aqui? A gente conseguiu colocar um ambiente onde as coisas estavam acontecendo? Sim. Ia juntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele de todas as cidades, disse por parábola. É o Cristo ensinava por parábola. Nós sabemos o motivo. Nem toda verdade pode ser dita. Cristo disse que nós saberemos tudo, mas não significa que nós saberíamos tudo na mesma hora em que ele estava falando ou em determinado momento. Um dos processos de caridade de Deus conosco é não fazer com que a verdade nos deslumbre. Cada um recebe a verdade de acordo com as suas necessidades de crescimento e capacidade. Quanto mais nós nos esforçamos, mais nós vamos aprender. Nós começamos o estudo na sexta do livro
nosso lar, e lá estava escrito no início do livro, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, o trabalho aparece. Então Jesus conta uma das mais famosas parábolas aqui. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu uma parte junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra parte caiu sobre a pedra, e tendo germinado, secou-se, porquanto não tinha umidade. E outra parte caiu entre espinhos, e tendo germinado com ela os espinhos, a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e tendo germinado, produziu fruto, a 100 por um. Eu explico. Você joga uma semente de trigo, e aquela semente de trigo cresce, e na espiga se encontra 100 sementes, ou 100 grãos de trigo. Aí uma semente gerou 100 grãos. Por isso que Jesus fala 100 por um, 30 por um. Depende da qualidade daquele grão que foi semeado. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele quer dizer? Que havia pessoas que entenderiam aquela parábola, outros não entenderiam, pelo menos naquele momento. Tanto é que a parábola ficou para a gente analisar hoje, né? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eles não tinham condições de compreender. Então o Cristo falava cheio de amor, e as pessoas se satisfaziam com esse amor, em termos de ensinamento. E algumas coisas ficavam claras, obviamente, porque, de fato, a semente pode cair em vários lugares. A interpretação é que é complexo. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, existem vários semeadores, que, em nome de Deus, semeiam. O semeador saiu a semear a sua semente. Nós não estamos habilitados a falar de Deus de forma tão, vamos dizer assim, clara, porque a gente não entende Deus muito bem. Como a gente não entende Deus muito bem, tudo que a gente fala de Deus vai da nossa boa vontade. Então, cada um semeia, mesmo falando de Deus, a sua própria semente. Não a semente verdadeira como Cristo semeava, que é a semente perfeita, que é a própria vontade de Deus a se expressar pelo seu verbo e pelas suas ações. Não há ninguém na terra habilitado a isso, somente o Cristo, ser perfeito, que em nome de Deus veio nos ensinar. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. A gente ouve. Há quanto tempo nas várias reencarnações, nessa mesma vida, a gente ouve a palavra de Deus? Depois vem o diabo, vamos chamar dos maus espíritos, os obsessores, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve, crendo. Porque é aqui que muitas vezes se tira que a salvação é apenas por crer. Mas é uma interpretação pífia da verdade. Depois que você crê, você faz, porque a vida é ação. Não tem como você crer e falar, bom, agora eu acabei de acreditar, eu vou suicidar porque eu já vou para o céu. Foi duro, mas penso um pouco sobre isso. Vamos parar aqui e falar um pouco sobre isso. Por que o diabo vem e tira a palavra do coração? Vamos considerar que o diabo é todo aquele que trabalha contra Deus. Nós sabemos que os obsessores, ligados às facções que odeiam Cristo, são espíritos maléficos que, distantes do nosso Senhor Jesus Cristo, querem ter mais adeptos possível. Para isso, eles tentam fazer com que as pessoas não deem atenção às palavras de Deus. Vamos pegar de uma maneira mais profunda. Quantas pessoas compreendem que a doutrina espírita é maravilhosa, é santa e pode nos auxiliar? A pessoa não aceita a doutrina, ela não quer fazer parte, porque ela tem que mudar a vida dela. Na verdade, ela não quer ficar ouvindo o tempo todo que o que ela está fazendo não está muito bom, não. Então ela fica afastada e diz assim, não, eu acredito muito, eu rezo em casa. Ué, então por que você não vai direto e agradece a Deus e pega aquilo que você ouviu e transforma em ação para viver pelo Cristo, para trabalhar pelo Cristo? E a pessoa tem os seus interesses. Então o mundo está falando mais alto dentro dela, os interesses pessoais estão falando mais alto. E isso existe em vários níveis.
Nós temos pessoas dentro da própria doutrina espírita que aceitam a doutrina até um determinado ponto, a partir da qual ele não quer mais. Mas não, tá, a doutrina é muito bonita, tudo, mas eu não vou conseguir parar de tomar meu chopinho, ou gastar em vão, ou fazer determinadas coisas, porque eu não sinto que eu queira parar de fazer isso. Então a gente vai e tenta transformar a palavra de Deus em algo que possa massagear o nosso ego. Nós não aceitamos a verdade, nós criticamos as pessoas, nós falamos mal dos outros para que a nossa culpa seja menor. E onde que isso é realmente ouvir a palavra de Deus? Então, os espíritos menos felizes vêm através do processo obsessivo e faz com que a pessoa não dê atenção àquilo que ela ouviu. Ou, mesmo ela sabendo que está errada, ela tem um auxílio no processo de memória para não lembrar daquilo. Ou uns raciocínios esdrúxulos, né? Como, por exemplo, a gente tem visto, não, a evolução não precisa ser tão rápida, não, a gente pode ir devagar, não é assim. Aí eu fico pensando, né, se é a questão de opção de cada um, porque se Deus, seu pai, te deu a oportunidade de saber que você precisa seguir determinado caminho e você decide não ir rápido, eu não sei onde é que tem lógica nisso, né? Vamos o mais lento possível, porque quanto mais eu sofrer, melhor. Ora, a quem mais é dado, mais será pedido. Aquele que quer considerar que as coisas podem ir devagar, de acordo com o seu próprio desejo, a gente tem que respeitar. Não obstante, nós somos obrigados a dizer que sofram as consequências da lentidão e dos desvios daquilo que lhe foi ensinado. Que existe muita responsabilidade para todo filho de Deus, nos livros do André Luiz, no Novo Testamento, todo filho de Deus precisa ser filho de Deus. Aí o Cristo fala, para ser de chamados filhos de Deus, você tem que se sacrificar, amar o próximo, amar a Deus. Senão, não vai ser chamado filho de Deus. Você é um filho de Deus, mas não pode ser chamado de filho, porque o filho que ama o pai não pode, de forma alguma, dizer para si mesmo, não, eu não quero ver meu pai agora, porque não obstante ele ter me dado a vida, eu quero levar a minha vida de determinada maneira. É uma opção, mas que se sofram as consequências disso. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, pois creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. A pessoa não tem ainda força suficiente para pegar aquelas palavras e, mesmo tendo entendido, superar as dificuldades. Ele tem que ter resiliência, né, que a Amanda citou na oração dela. A resiliência é continuar lutando. Se eu cair agora, amanhã eu não vou cair. Se eu errei hoje, amanhã eu vou tentar de novo. Se eu errei agora, já é hora de renascer novamente. A reencarnação é uma santa oportunidade de redenção com múltiplas tarefas a serem desenvolvidas. Mas ela também tem um significado profundo do renascimento a todo instante. Eu errei, meu pensamento caiu em algo infeliz, eu já mudo o pensamento na hora, eu não posso deixar para trás. Isso, eu tenho que correr atrás daquilo que me faz bem, que é a alegria de seguir o Cristo. Então, nesse caso sobre a pedra, nós podemos falar dos corações de pedra mesmo, cujos sentimentos não estão desenvolvidos. Pessoas que não têm amor pelo próximo como a percepção que ela quer ter de si mesma. Então, ela não conseguindo amar o próximo e amar a Deus, ela passa a não ter as forças necessárias para poder vencer as inclinações infelizes. Nós temos lá no nosso grupo a lição chamada Prece, né? Aventura da Prece de Santo Agostinho. Ora, essa aventura da prece de Santo Agostinho, eu vou até recolocá-la aqui, é uma lição que nós mandamos hoje, né? Maravilhosa essa lição. Essa lição, eu acho que ninguém... Ah, tá. O Micael ficou sem ela, né? Eu vou mandar a lição para... Sim, eu acho que eu não li essa lição, não. Essa lição eu vou remandar, né? Estou mandando de novo aqui. Mas essa lição, ela fala da aventura da prece, ela chama exatamente a atenção sobre esse fato. Qual que é o fato?
O fato de que a prece te dá forças para vencer as más inclinações. Então, se eu estou com essa lição em mente, ou vamos dizer assim, com essa lição entendida no meu coração, eu uso a prece como referência para o meu crescimento e para eu poder adquirir força. Eu vou aqui ler essa lição, ela é a última lição do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ditada pelo Espírito Santo Agostinho. Todos estão vendo aqui? Ventura da Prece, Santo Agostinho, 1861. Ela não é tão boa que ela está com uma falha aí, mas eu me lembro do que estava escrito, eu coloco para vocês. Vinde todos vós que desejais crer, acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Voltando à parábola, a pessoa não está acostumada a orar, o coração dela é duro, né? A palavra caiu na pedra, olha o significado disso. E ela não sabe orar, não consegue pedir forças para vencer o calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece, e ouvirei a voz dos anjos, que a harmonia não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra, são as liras dos arcanjos, as vozes doces, meigas e suaves dos serafins, como a brisa da manhã quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros, tão viva e refrescante, é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Observa que nós também estamos na situação, mesmo dentro da religião, nós estamos na situação em que pode ser que a gente esteja com o coração de pedra. Pode ser que a gente não esteja conseguindo entender muito bem as palavras do Cristo, porque mesmo trabalhando para o Cristo e querendo trabalhar para Ele, nosso coração ainda está enrijecido. E aí nós não utilizamos a prece de maneira adequada para buscar as forças para lutar contra as más inclinações. Então, a nossa fé não está boa. Olha, isso então é motivo de desespero? Claro que não. É motivo de tentar de novo, ser resiliente, continuar trabalhando. Quando Cristo fala, aquilo não é taxativo. Nós não vamos nos transformar de uma hora para outra em pessoas boas. É necessário trabalho. A natureza nos dá o exemplo de que tudo é trabalhado. A árvore mais gigantesca iniciou com uma pequena semente que trabalhou,
se esforçou para eclodir, para que ela pudesse colocar uma folhinha para que o sol lhe desse o alimento. E aquela folhinha foi crescendo, e o caule foi aumentando, e as raízes também. E ela foi ficando enorme, e com o tempo ela acabou se tornando vetusta, robusta e respeitável. Assim também é a nossa vida, assim é o que nós somos. Para vencer as más inclinações, nós precisamos continuar. Nós somos uma planta pequena que um dia nos tornaremos uma árvore em cujos ramos vão resplandecer os frutos da caridade que Jesus nos ensina através do seu exemplo, do seu amor e das palavras que ele tem nos colocado. É preciso se esforçar, é preciso fazer o bem a todo instante, é preciso que a gente se esqueça de si mesmo, é preciso aceitar a semente do semeador, que é o próprio Cristo, que tem plantado e tentando plantar em nossos corações a semente que vai germinar. Há quantos anos e séculos temos dito não a nosso Senhor Jesus Cristo? A hora é essa. Nós temos as bênçãos da doutrina espírita, da terceira revelação. Não sendo a doutrina, não importa, nós temos o Cristo, o Novo Testamento, já não é suficiente para nos aproximarmos dele, do nosso Pai Celestial. Não desistamos jamais. Deus nunca desiste de nós, nós não podemos desistir dele, mesmo. Maria Tereza insistentemente pede para fazer a prece. Fique à vontade, meu querido. Nossa, estava falando o contrário. Tudo bem. Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade santa de estarmos aqui encarnados, recebendo esse conteúdo decodificado pelos seus enviados, nos trazendo de maneira clara e precisa o que o nosso coração precisa ouvir, para que nós te entendamos, nós possamos ser menos vacilantes na nossa fé, que nós nos apeguemos à prece, a buscar o contato com os bons espíritos no fundo do nosso coração, merecendo receber de ti as energias refazedoras, o trabalho divino, o bom conselho, que nós saibamos aproveitar tudo que o Senhor nos tem dado, o nosso crescimento, que nós saibamos aproveitar as tuas lições para amar melhor os nossos irmãos, sermos mais caridosos, que nós sacrifiquemos mais a nossa personalidade, o egoísmo, a fim de que todos nós cresçamos, merecendo receber, construir um mundo melhor, um mundo que corresponda às nossas mais santas aspirações e que muitas vezes mantemos nos ideais na nossa falta de coragem de agir no bem. Nós tenhamos coragem. Muito obrigada, Pai. Obrigado, Mateus. Deus